E aí, criançada, beleza? Não falei no vídeo anterior, mas vocês não esquecem, né? Maurício Finotti. Criançada, montamos a empresa estava lá na junta, documento, aquela coisa toda. Montamos toda a situação, abrimos a empresa, já demos conceito de receita e despesa, faturamento, essa coisa toda. Nós precisamos definir a opção tributária dela. Aqui no Brasil existem 5, tá legal, gente? Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo que os demais, mas só para vocês entenderem o que é opção tributária. São 5 aqui no Brasil, tá legal? MEI, Simples, lucro presumido, lucro arbitrado, lucro real. MEI, faturamento até 5 mil por mês, 60 mil de faturamento ano. Não há necessidade de emitir nota fiscal para a pessoa física. Um funcionário para ter o registro. E você paga de imposto de 30 a 50 reais mês, tá legal, gente? E você pode montar a empresa através do site www.portaldoempreendedor.gov.br, beleza? Maurício, se eu tiver 2 funcionários registrados, esquece. Você passa a ser simples. Quem pode ser do simples, gente? Empresas que faturam até 360 mil ano ou até 3 milhões e 600 ano. Até 360 mil ME, até 3 milhões e 600 EPP. Cuidado, tá legal, gente? Eu não falei isso para vocês, mas agora eu vou falar, tá? Aqui no Brasil, nós vivemos muito pelas exceções da legislação. Então, qualquer empresa que esteja dentro desse limite que eu falei para vocês, poderá ser do simples. Existem situações específicas, ok? Por exemplo, banco não pode ser do simples. Empresa que venha do exterior também não pode ser do simples, tá legal? Então, as exceções serão vistas em vídeos específicos. O que é lucro presumido, gente? O próprio nome diz, cansado. O governo presume que você tenha lucro. Maurício, se eu tiver prejuízo, se tiver no lucro presumido, vai pagar imposto? Vai. A base do imposto no Simples é o seu faturamento, que nós já discutimos no vídeo anterior. O MEI é sobre o seu faturamento também. O lucro presumido é a mesma coisa. Só que existem bases de presunção. 1,6, 8, 16 e 32, dependendo do tipo de empresa. O que é base de presunção? Base de presunção nada mais é que são as bases que o governo define em legislação para dizer se você tem lucro dentro daquela atividade fim sua. Tudo bem? Lucro arbitrado funciona basicamente igual ao lucro presumido. E o lucro real, criançada, o que é? O próprio nome diz. É a diferença entre receita e despesa dentro de uma regra. O lucro real, gente, só para vocês entenderem a diferença do presumido. O simples vai até 3 milhões e 600. O lucro presumido acima de 3.600 ano até 72 milhões. O lucro real acima de 72 milhões. Só que ele tem regras específicas, tudo bem? E não é sobre faturamento, tá legal, gente? É sobre a diferença de receita e despesa. E aí você vai ver muito imposto direto e imposto indireto. Que isso num vídeo específico nós vamos falar. Mas só para vocês entenderem o lucro real. Imposto indireto, PIS, COFINS, ICMS, ISS, por exemplo, IPI. Direto, imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição sobre o lucro líquido. Ou seja, um é sobre prestação de serviço e venda de mercadoria e o outro é sobre o lucro. Beleza? Então não se esqueçam, 5 opções tributárias no país. Cada uma você vai ter que encaixar a sua situação específica, ok? Cuidado que o papel do contador é um só, tá legal, gente? É direcionar você para você entrar numa delas, para você não ter o quê? Prejuízo. Não que necessariamente você tenha uma melhor, não, você terá uma menos pior opção. Tá claro para vocês, gente? Isso é uma observação do profissional que está falando para vocês. Mas, por exemplo, só para vocês entenderem o mecanismo, que nós vamos discutir isso no próximo vídeo. Você tem que estar legal e pagar uma carga tributária condizente com o seu faturamento. Não simplesmente pagar qualquer carga tributária. Não se esqueçam, tá, gente? Maurício Finotti, ó. Assina o canal, a bagaça aqui, tá legal, gente? www.mfinotti.com.br mauricio@mfinotti.com.br e o e-mail 012 3635 2121 012 3622 1448.
012 99132 3011. Nesse vídeo, nem com a Judite eu vou brincar, tá legal? Porque nós estamos agora falando muito sério. Não que nos outros a gente esteja falando, tá legal? Valeu, um abraço, criançada, tchau. Não esqueça, tá? Contabilidade depende do documento hábil para ser lançado. Mas vamos dar alguns conceitos básicos. Gente, o que é receita? Receita é algo positivo. Criançada, conhecimento tem que ser divulgado, tá legal? Mas por favor, ajudem a gente. Lembra quando eu falei lá no primeiro vídeo, não? Que era uma ideia que a gente estava fazendo, uma coisa que a gente queria fazer dentro da internet, é trocar ideia, tá legal? Então, por favor, eu aceito as opiniões, aceito crítica, aceito sugestões para outros vídeos. A partir de janeiro, a gente vai ter temas mais específicos. Então, mas por favor, ajudem a gente. Manda lá no YouTube, manda bala lá, soca a bota na gente lá, que nós quer o seguinte, a gente quer trabalhar para vocês. Valeu!